Mateus 22, versículo 14. Quem achou, diga bem. Amém. Para que os irmãos achem. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Sentados, irmãos, afinal nós estaremos orando. Irmãos, este texto que nós acabamos de ler, esse verso, por assim dizer, é o final da parábola das bodas. Parábola essa que o Senhor conta, que um grande senhor, diz a Bíblia aqui que o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Uma festa muito grande, e ele enviou seus servos a chamarem: olha, tudo está pronto, os meus cevados já matei, já preparei tudo, o banquete está pronto. Mas diz o texto que, versículo 15, eles, porém, não se importaram se for um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, maltrataram e mataram. Então, essa foi a primeira vez, ele mandou mais uma outra vez. Mas diz o texto, irmãos, que a palavra do Senhor diz que ele mandou uma ordem diferente. Ele mandou na casa daqueles homens que negaram, não quiseram ir para o banquete, destruíram a casa de todo mundo, destruíram a todos. Isso aqui é o versículo 8. Então disse o rei ao servo: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas quantos se encontrarem. Bem? Glória a Deus. No versículo 7 diz que o rei ficou irado, enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou as cidades. Não quis entrar para as bodas, não aceitou o convite e foi destruído. Então, e ele diz: ó, ir pelos vales, pelos valados e convidar todo mundo. E assim fez, encheu-se a sala. Mas, irmãos, o que muita gente não sabe, que é que naquela época, quando o rei dava um banquete, as bodas, principalmente bodas, né, era algo mais importante. O rei oferecia a cada um dos convidados uma vestimenta especial. Bem, para fazer a festa, era oferecido aos convidados uma vestimenta especial. Era uma veste especial para aquela ocasião. E eu quero falar para você, irmão, nesta noite, que todo escolhido de Deus tem algo especial na vida dele. Tem algo que o diferencia dos demais. Todo escolhido, ele difere da multidão. Ele não é igual a todos. Ele é diferente. Ele faz a diferença por onde ele passa. Se você não faz a diferença, algo está errado na sua vida. Então eu quero falar para você o que difere o escolhido do chamado. O tema é: você foi chamado. No hino que nós cantamos, a estrofe diz, o refrão: eu já decidi. Eu não vou mais desistir. Cristo vai comigo. Eu vou caminhar, o alvo eu vou alcançar. Que maravilha, né? Amém. Então, o que difere do escolhido para o chamado? Lucas 18, versos 6 e 7. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versos 6 e 7. O Senhor nos diz o que é um escolhido. O que é um escolhido? Lucas 18, verso 6. Olha só. Então disse o Senhor: considerai o que diz esse iníquo, esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, seus escolhidos. Fará os escolhidos. Os escolhidos? Os escolhidos. Olha só. Que a ele clamam dia e noite, embora lhe pareça demorado em defendê-lo.
Quem foi chamado, ora. Quem foi chamado, ele ora em ocasiões especiais. Ele ora em ocasiões especiais. Quais são? Problema, dificuldade, objetivos. Ele faz uma campanha de oração, 30 dias de jejum, 30 dias de oração, porque ele quer uma noiva, ele quer um casamento, ele quer trocar isso, trocar aquilo. Ele está enfermo, está com problema, está endividado, então vai fazer campanha, vai fazer voto, faz isso, faz aquilo, e vai querer barganhar com Deus. E Deus não aceita barganha de ninguém. Ou você é servo de Deus, ou você não é. Ou você aceita a vontade de Deus ou não aceita. Não tem essa de como alguns falsos pregadores que eu já vi falando aí, bateu na mesa, eu não aceito isso. Quem é você para falar que não aceita algo do Senhor? Você pode até ter prosperado, você pode até ter enriquecido, mas não garante que você vai para o céu. O inferno está te esperando, as portas do inferno estão te esperando, porque você não foi escolhido, você foi chamado. Escolhido de Deus, ele clama dia e noite. Escolhido de Deus é diferente. Sabe, o escolhido de Deus, ele sabe que ele depende de Deus. Aleluia. Sabe o que a Bíblia diz em João 15:5? Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Escolhido de Deus sabe, sem Deus eu não sou nada. Alguém já até disse, Deus sem mim continua sendo Deus, mas eu sem o Senhor eu não sou nada. O Senhor sem você é Deus ainda, irmão. Não vai mudar nada. Ele quer sua adoração, quer. Ele morreu na cruz, Jesus Cristo, enquanto homem, enquanto Filho de Deus, morreu na cruz para te salvar. Quem é escolhido, irmãos, do Senhor, cumpre o mandamento de Paulo. Em 1 Tessalonicenses 5,17. O que a Bíblia diz ali? Orai sem cessar. Isto é mandamento, não é pedido. Paulo não está falando para a igreja, olha, irmão, ora quando você der vontade, irmão, ora quando você precisar, irmão, ora quando a coisa apertar, olha, irmão, olha, você vai orar quando você fizer uma campanha. Não, Paulo diz, olha, irmão, é para orar sem cessar. É mandamento, não é pedido. Está no imperativo, orar sem cessar. É mandamento. Então quem é chamado, ele ora quando dá, nas momentos especiais. Quem é escolhido clama ao Senhor dia e noite. Quem é escolhido do Senhor faz que nem Davi, ele vai para o altar. No Salmo 40 ele já esperei com paciência pelo Senhor, até que ele se inclinou para mim e me livrou, tirou-me do lamaçal de lodo e confirmou os meus pés sobre a rocha. Quem é escolhido do Senhor espera no seu Deus. Quem é escolhido do Senhor não tem pressa de ser abençoado, porque ele sabe que quando o Senhor chega, ele muda a situação. Aleluia. Quem é escolhido do Senhor, ele não vai desanimar diante do problema. Quem é escolhido do Senhor, sabe que o Senhor, ele é Senhor de todos. Então passe a clamar dia e noite, irmãos. Porque quem é escolhido do Senhor, se dedica à leitura e ao ensino. Eu quero que você preste atenção no ensinamento de Paulo, 1 Timóteo 4,13, onde Paulo lança 3 princípios para o seu jovem aprendiz Timóteo. 1 Timóteo 4,13. Até a minha chegada, aplica-te. Primeiro, leitura. Segundo, a exortação. Terceiro, ao ensino. Essas 3 coisas não podem faltar na vida de quem quer ser um escolhido, na vida de quem quer ser um escolhido, de quem quer passar pelo vale da sombra da morte e não temer mal algum, daquele que quer que caia um ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas ele não vai ser atingido, daquele que quer entrar na cova dos leões e sair no outro dia cantando, aquele que quer passar pelo vale, ele vai saber que ele precisa ler a palavra de Deus. Ele precisa
geração escolhida. Servo de Deus não pode deixar de estudar a palavra de Deus. Servo de Deus sempre tem um bom livro à mão. Poderia perguntar aqui, qual livro que você está lendo esse mês? Quantos livros você já leu na sua vida? Além da Bíblia? Eu já li a coleção do Dr. Augusto Cury praticamente toda. Qual livro que você já leu? Você tem que ter sempre um bom livro à mão para você ler. E não é melhor livro do que a palavra do Senhor. Aí eu vendo esse conselho de Paulo a Timóteo, Paulo diz a Timóteo, até a minha chegada, aplica-te, dedica-te à leitura, à exaltação e ao ensino. Aí eu fui pesquisar sobre o ensino, sobre a leitura. Olha o que os estudiosos dizem sobre a leitura. Segundo pesquisas, ler estimula o raciocínio, te faz o raciocínio ser mais rápido, sua cognição fica melhor, ativa o cérebro, é o sentido de ele não ficar muito lerdo, ele vai ser mais ativo, aumenta a sua imaginação. Quem lê, ele imagina. Você vê um filme, passar 1 ou 2 horas, você já esqueceu, mas quando você lê a Bíblia, quando você lê a palavra do Senhor, eu vou te dar só um exemplo. Feche os olhos, todo mundo aqui, me obedeça. Feche os olhos, todo mundo. Imagina só, a fornalha de fogo ardente, e Sadraque, Mesaque e Abednego sendo lançados lá dentro. E quando eles caíram lá dentro, diz a Bíblia, que o que estava amarrando ele foi queimado. E eles começaram a andar, e tinha 4 caminhando lá dentro. E o rei falou, olha, eu vejo não lançamos 3, o 4 é semelhante ao Filho dos Deuses. É diferente, o brilho dele é mais brilhante que o fogo. Abre seus olhos. Quando você não conseguiu, você não começou a imaginar uma fornalha e os 3 lá dentro? Leitura e faz você começar a imaginar. Aumenta a sua imaginação. A leitura melhora o seu vocabulário. E aí eu dou outro conselho. Antigamente eu lia com um dicionário na mão. Agora você tem o celular que tem um dicionário na hora. Palavra que você não entende, você vai já pesquisá-la. Se tiver algum sentido capcioso ou duplo, você já pesquisa logo. Então melhora o seu vocabulário. Desenvolve o seu pensamento crítico. Quando você lê, você vai desenvolvendo o pensamento crítico. Lembra do que Paulo diz aos crentes de Bereia, que eles eram mais prudentes que o de outra igreja, porque tudo que os apóstolos pregavam, eles iam lá e conferiam para ver se era verdade. Então combate o estresse. Eu estou muito estressado. Pega o livro e vai ler, pega a Bíblia e vai ler, irmão. Eu estou estressado, eu estou nervoso. Pega a Bíblia e vai ler, homem de Deus. Pega a Bíblia e vai ler, irmão. Mas eu não dou conta. Peraí, que crente é esse que dá conta da Bíblia? Se você sabe ler e escrever, você tem que dar conta. Digo, se você não está dando conta de pegar a Bíblia para ler, tem nome, isso é demônio. É demônio que está aqui pedindo de pegar na Bíblia. É o capeta que está aqui pedindo de pegar na Bíblia. Verdade, pastor? Claro que é. Quanto mais você lê, mais você compreende a mente de Deus. Então, quer combater o estresse? Leia a Bíblia. Leia bons livros. E também te dá um gás motivacional. Você está lendo, por exemplo, lá em Evangelho de João 16, 33, quando Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflição, viram, tem bom, meu versículo. Está implícito lá uma palavra, se eu venci, vocês podem vencer também. Em outro lugar o Senhor diz, olha, vocês farão tudo que eu faço e fará maiores. Então você pode falar, olha, quando você lê, você diz, eu posso vencer. Eu posso vencer. Sabe por que eu posso vencer? Porque o meu Deus está do meu lado. O meu Deus diz que eu posso, então eu posso. Você pode. E amplia
criatividade, estimula a capacidade de concentração, e o leitor transforma a sua escrita. Quanto mais você lê, mais você aprende. Tem muito motivo para você ler, né? Levanta a mão quem gosta de ler. Não me engane. Aliás, você pode estar me enganando, Deus me engana. Levanta a mão quem gosta de ler. É bom, irmãos. Eu disse aqui esses dias, não sei se foi na reunião dos homens, que quando eu fui me casar, no curso de eu era tão tímido, foi que neguei comigo, que eu não dei conta de falar. Praticamente a minha esposa que falou no dia, que era minha noiva aí. Foi esse casamento. E para começar, irmão, quando eu ficava assim, eu tinha uma raiva da minha sogra, que ela pegava no meu pé, eu não podia falar nada que ela estava certa. Eu começava a gaguejar, Deus, não saía nada. Minha sogra dizia: meus netos quando nascer vai ficar falando, não vai ser nada. E aquilo antes eu ficava vermelhinho de raiva, mas é que eu era nervoso. Eu não sabia ler. Quando eu passei a ler mais, quando eu mudei para cá, eu comecei a ler e eu peguei o hábito da leitura com o pastor Zacarias. Gosto muito de ler. Então eu passei a ler e as coisas foram melhorando. Você quer melhorar a sua vida? Leia mais. Além do mais, Jesus nos ordenou em João 5,39 que examinar as escrituras e cuidar que nelas a vida eterna. Eu preciso saber que Deus, se eu mandou eu examinar, pegar a palavra e examinar. É mandamento. Para de ver. Mas eu estou vendo uma série que fala lá da Bíblia desse, daquilo, irmão. Não é a mesma coisa. Não adianta ler o Paixão de Cristo, ver o filme lá, Paixão de Cristo, que é um dos mais fiel lá, do meu Bíblia, não adianta. O que funciona é ler o Evangelho de Lucas, que é o mais fiel dos 4 Evangelhos, é ler Mateus, Marcos, Lucas e João, que você vai entender a história de Jesus. Você precisa ler. Pode até ler, mas não pode ficar sem ler a Bíblia, para não ser enganado. Ler a Bíblia, irmãos, é conhecer a Deus. É o primeiro conselho de Paulo a Timóteo. Aplica-te à leitura. O pastor Tomar pregou aqui, no ano passado, quando ele fala para Timóteo, já no final da vida de Timóteo, traz para minha capa, bem como os pergaminhos. Paulo estava próximo da morte. Ele sabia que o tempo dele estava vencido, que logo ele seria executado. Mas ele, o homem, queria estudar e conhecer a Deus. Timóteo, aplica-te a leitura e a exortação. O que é exortação? Irmão, quem quer ser escolhido de Deus deve sempre cumprir o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, quando ele fala da Santa Ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. A exortação primeiro é para mim. Eu fui na igreja hoje, eu fui no culto, Deus falou comigo, eu preciso mudar minha vida. Aquilo ali foi para mim, eu vou mudar. Não vai ser amanhã, vai ser hoje. Quem é escolhido de Deus, agora vem um porém também. Eu preciso exortar os outros. Como é que eu faço para exortar o pecador? Eu vou exortar o pecador a se arrepender dos seus pecados e aceitar o sacrifício vicário de Cristo. Aí agora que vem a parte interessante. Tem gente que quer pregar para a sua família, para o seu parente, apontando o defeito dele, apontando os vícios dele, apontando os vícios, os erros dela. Eu te pergunto, vai mudar alguém assim? Nunca. Só o amor transforma. Exortar o pecador a se arrepender não é mostrar o pecado para ele, mas mostrar o Salvador que perdoa os pecados. É diferente. Fale daquele que perdoa o pecado e não do pecador, porque o pecado
você: será que você não sabia do seu pecado e antes de se converter? Será que você não sabia que os erros que você fazia? Pega a coisa simples: quem bebia, fumava, não sabe que aquilo ali fazia mal, além de ser um vício que gasta. Eu vi alguém falando assim, um palestrante falando sobre educação financeira. O cara falou assim: olha, mas eu não gasto, o meu salário é tanto, eu não gasto nada, eu não faço nada, não tenho. Aí depois ele foi falar: mas o que você faz? Aí ele foi anotando lá. O caboclo fumava 2 maços de cigarro por dia, dava 480 pau por mês. Uma coca é R$10. Você comprar 30 por mês é R$300. Isaías 55: gastar seu dinheiro naquilo que não é bom. Produto do vosso trabalho, seu suor, aquilo que não te satisfaz. Então, muitos, eles sabem dos seus erros, mas ele quer que você amostre o Salvador para ele. Ofereça Jesus para as pessoas. Fale: Jesus perdoa. Não canse de falar de João 3,16 para as pessoas, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus deu a vida por nós para que possamos ter vida. Era o justo pelo injusto, santo pelo pecador. Romanos 5, 6 e 7. Dificilmente alguém morreria pelo justo. Poderá ser que pelo bom alguém hoje morrer. Não é o nosso caso. Mas Deus prova seu amor para conosco pelo fato de Cristo morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Fala o amor de Deus do pecador. Mesmo porque, irmãos, levanta a mão só quem gosta de ser criticado e apontar seu erro. Você gosta de que aponte o seu erro? Que meta o dedo na sua ferida, você gosta? Não, né? E por que você quer apontar no outro? Mas está fazendo isso, fazendo aquilo. Mostra que Jesus salva. Lembra do que Deus falou para Zorobabel? Não é nem por força, nem por violência, nem Zacarias, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Ninguém gosta de acusadores. Então exorte, mas aprenda a exortar as pessoas. Terceiro, conselho de Paulo a Timóteo: ensino. Primeiro, dedica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Quem é escolhido de Deus, ensina o caminho a todos, mostra o caminho. Eu gosto do que está escrito lá no livro do profeta Isaías, capítulo 30, verso 21. Esse é um versículo que você tem que anotar na sua Bíblia, que ele é muito maravilhoso. Lá diz o texto: quando te desviares para a direita, quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti, você que é escolhido de Deus, dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Você está no caminho errado, volta para o caminho certo. O servo de Deus tem que aprender a mostrar o caminho certo. Mesmo porque a gente fala tanto isso, Provérbios 22:6, não é? Ensina a criança no caminho que se deve andar, e quando for velho, não vai se apartar dele, não é? Mas eu tenho que ensinar só para criança, não. Sabe o que Paulo disse aos irmãos de Gálatas? Leite nos dê a beber, não nos dê de comida sólida, porque ainda sois meninos. A gente tem que ensinar os muito crentes por aí que é velho na fé, o que é orar, o que é ler a Bíblia, o que é jejuar, o que é consagrar, o que é santidade, o que é santificação, esses princípios básicos que a gente tem que saber. Porque senão, irmãos, você não vai se tornar um escolhido, jamais. Salmo 32:8: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Ensina quem está precisando, irmãos. Mostra o caminho para quem está perecendo. Mesmo porque no Salmo 51, na oração mais conhecida de Davi, ele diz: então ensinarei aos transgressores dos teus caminhos, e os pecadores converterão a ti. Quando você se converter,
Quando você tiver seu coração renovado, como ele diz no Salmo 51, verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração novo, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, retire de mim teu Santo Espírito. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Então vamos fazer de tudo para cumprir esses mandamentos. Eu te pergunto, você foi chamado? Você quer ser chamado ou escolhido? A Bíblia diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, Salmo 101, para que habitem comigo. Deus está procurando o fiel. Deus está escolhendo dentro da multidão aqueles que são fiéis. Deus está procurando nas igrejas por aí. Deus está procurando no mundo por aí. Ele diz a mim, quando ele encontrou Davi, ele disse assim: eu achei um segundo meu coração lá em Belém, lá na casa de Jessé. Vai lá, Samuel, e unge ele, rei de Israel. Deus está procurando mais Davi para levantar esse povo. E esse Davi pode ser você hoje. Você pode ser transformado. Você pode ser mudado. E mudar a sorte de muitas pessoas. Irmão, que tal você passar a agir como verdadeiro filho de Deus? Sempre em oração. Conselho de Paulo a Timóteo: antes de tudo, se usa a prática de oração e súplica. Sempre estudando a palavra de Deus. Tendo sempre a palavra na mão. Sempre ensinando o próximo o caminho certo. Sempre agindo com ética e moral diante de todas as situações. Você pode, irmãos, até ser um dos escolhidos de Cristo. Só depende de quem? Você. Ah, pastor, eu já fui escolhido. Não, você foi chamado. Eu fui chamado. Quando é que eu vou ser escolhido? Quando o Senhor voltar. Eu devo me preparar. Você tem que se preparar, irmão. Você tem que fazer a diferença lá no seu trabalho, irmão. Você tem que ser o diferencial na sua casa. Quando todo mundo estiver reclamando, xingando, é hora de você parar e pensar: será que o Filho de Deus age assim? Será que Jesus, no meu lugar, estaria xingando como eu estou xingando? Estaria maldizendo como eu estou? Ah, pastor, você não sabe o que eu passo, nem quero saber, não me interessa também. Porque eu sei, de acordo com a Bíblia, que ninguém sofreu mais do que o apóstolo Paulo depois de Cristo. Eu acho, isso é pensamento meu. E ele diz: eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Sabe o que ele diz aos Filipenses no capítulo 3? No capítulo 4, que ele diz: posso todas as coisas daquele que me fortalece. Filipenses 3, 14 em diante. Eu falei: irmão, não é que eu já tenha alcançado a perfeição, mas é que eu prossigo para o alto, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos nós, quando somos perfeitos, temos que ter essa vocação. Olhar para frente, seguir em frente. O que ficou para trás já era, irmão. Não dá para você voltar atrás, como eu falei semana passada. Você pode criar um novo fim para você a partir de hoje. Amém. Você pode mudar a sua história. Você pode ser uma pessoa mais abençoada do que você já é. Tudo que você perdeu, tudo que ficou para trás, você pode conquistar em dobro. Como Jó, Deus concedeu para ele tudo em dobro, diz a Bíblia no capítulo 42. Amém. Então onde é que está a nossa fé hoje? Você foi chamado. Mostra para o Senhor: Senhor, eu quero ser escolhido, eu quero morar na glória contigo, eu quero cumprir o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, que um dia vai acontecer para todo mundo. 2 Coríntios 5, 1. Tudo isso vai acontecer comigo e com você um dia. Sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, esse aqui, ó, esse tabernáculo, se Deus quiser, 2 Coríntios 5, 1. Se Deus quiser, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna lá nos céus. Sabemos que se a nossa casa terrestre, esse tabernáculo, se Deus quiser,
Nós temos uma casa feita não por mão de homens, irmãos, é eterna, lá no céu. Preocupa não, irmãos, as coisas vão mudando. Eu já tive mais cabelo do que agora. Não preocupe. Não sei se eu vou ter um cabelão lá na glória, irmão, mas eu quero estar lá, Senhor. Não sei se nós vamos ter um cabelinho grandão cacheado, como era. Mas eu sei que lá na glória as coisas vai ser melhor, vai. O Paulo diz aos Romanos 8,18: sabemos que, olha, o que Paulo diz, olha, irmãos, olha, eu tenho por certo que as aflições desse tempo por vir, Paulo diz, olha, irmão, nem se compara com a alegria que em nós há de ser revelada. Escolhido de Deus, Ele sabe tudo que eu estou passando vai valer a pena. Vai valer a pena porque eu sou filho de Deus. Vamos ficar em pé, nós somos servos de Deus. E nós não podemos desistir jamais.